Hoje vamos dar início a uma série de 3 vídeos onde nós vamos falar sobre construir os sonhos segundo a vontade de Deus. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te peço, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para que você possa receber as notificações, compartilhe, comente os nossos vídeos, nós gostamos de receber a sua opinião. E eu quero ler com você hoje o Salmo de número 143, versículo de número 10, que diz assim: Ensina-me a fazer a sua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por um terreno plano. O salmista aqui está pedindo para o Senhor ensiná-lo a fazer a vontade dele. Bom, quando nós falamos de sonhos, falamos de projetos, muitas das vezes nós estamos preocupados em realizar, estamos preocupados em conquistar algo que é do nosso interesse, que é da nossa vontade. Às vezes, nossa ansiedade é tão grande que nós não paramos para questionar ou para refletir se a nossa vontade está segundo a vontade de Deus. Muitas das vezes, nós estamos tão afoitos em viver, em realizar o sonho, que nós nem mesmo lembramos que Deus precisa estar em concordância com o desejo do nosso coração para que ele se realize. Muitas pessoas se frustram, muitas pessoas se decepcionam em não realizar sonhos, em não conquistar o desejo do coração e às vezes culpam Deus por isso não acontecer, mas não param para entender o motivo pelo qual o sonho não se realizou, a conquista não aconteceu. Muitas das vezes o motivo é a falta de estar em consonância com a vontade de Deus, a falta de ser algo do interesse de Deus para as nossas vidas, tal como nós temos o interesse. Existem sonhos, existem projetos que nos aproximam de Deus, mas existem sonhos e existem projetos que nos afastam de Deus. E nós temos que fazer análise se o que sonhamos, se o que projetamos vai nos aproximar de Deus ou vai nos afastar de Deus. Existem sonhos, existem projetos que vão contra o princípio e a palavra de Deus. Existem sonhos e projetos que ferem a palavra de Deus. Nós temos que raciocinar se o nosso sonho, se o nosso projeto, ele fere ou se não fere o princípio e a vontade da palavra de Deus. Eu não vou aqui dizer muitos exemplos, mas eu vou dar apenas um exemplo. Uma certa vez, uma pessoa chegou perto de mim e disse para mim assim: pastor, eu gostaria que o senhor orasse, porque o meu comércio, ele caiu muito as vendas ultimamente. Ele está, de certa forma, praticamente falido, porque eu perdi muitos clientes, muitas pessoas deixaram de frequentar o meu comércio. E eu disse para aquela pessoa assim: mas o que é o principal produto que você vende no seu comércio? Aí ela disse assim: pastor, eu tenho um boteco, eu tenho um barzinho, lá na comunidade e tal. E lá é o ponto que todas as noites o pessoal se reunia para tomar uma, para poder estar ali jogando conversa fora, bebendo cachaça, bebendo cerveja, enquanto o tempo passa. E as pessoas foram distanciando, e hoje a minha clientela caiu. Eu disse para ela: você já parou para refletir que talvez o produto que você vende não seja um produto que esteja em conformidade com o princípio da palavra de Deus? De repente, a sua motivação em vender no seu comércio alguns produtos está indo contra a vontade de Deus, e é por isso que o seu comércio está deixando de prosperar. Ela falou: pastor, mas o que eu posso fazer então para mudar? Eu disse para ela: ore e busque a Deus, peça para Ele te dar uma direção. Se Ele tem para você, se Ele concorda com o seu sonho de ser comerciante, de estar com um comércio ali naquele lugar, Deus vai te direcionar produtos e coisas para vender que vão estar em conformidade com a palavra dele. E aquela pessoa, ela foi embora, orou, buscou a Deus
e Deus deu àquela pessoa a direção de parar de vender bebidas, de deixar de ser um bar e de se tornar uma mercearia com produtos alimentícios. Às vezes, o nosso sonho, ele não está totalmente segundo aquilo que a palavra de Deus direciona, que é a vontade de Deus. E nós precisamos adequá-lo. Aquela pessoa se tornou um comerciante, não de um boteco, de um pequeno bar ali naquela comunidade, mas de uma grande venda, chamada armazém, conhecida na época como armazém, e se tornou uma pessoa próspera. Por quê? Porque ela adequou o sonho dela, o projeto dela de ser comerciante, com o princípio da palavra de Deus. Apesar do álcool, do cigarro, serem drogas lícitas, mas elas causam mal, elas prejudicam a saúde das pessoas que fazem uso e que de alguma maneira se tornam viciadas nesses produtos. Sendo assim, o que acontece? Você está ferindo a palavra de Deus. Eu estou dando um exemplo. Cada um vive como quer, como pensa. Mas é um exemplo de um sonho, de um projeto que não estava em conformidade com a palavra de Deus. E nós precisamos construir os sonhos segundo a vontade de Deus. Esse versículo do Salmo 143, o versículo 10, nos ensina mais. E eu quero compartilhar mais sobre isso com você no próximo vídeo. Continue conosco e nós vamos te falar um pouquinho mais no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e que os seus sonhos estejam todos alinhados com a plena vontade de Deus.